Também. Eu acho, entendeu? Eu acho que é CESP. É, tomara. É, é verdade. Eu acho também. Bora lá, gente. Então, vamos para o nosso penúltimo encontro desta semana. Vamos falar com relação à responsabilidade tributária. A gente começou a falar sobre ela no finalzinho da aula passada, não é mesmo? Qual que é a ideia da responsabilidade tributária? A ideia é facilitar, né, a cobrança pelo fisco. Igual eu brinquei para vocês. E aí? É mais fácil o fisco fiscalizar cada professor de uma universidade ou fiscalizar a universidade? Fiscalizar a universidade. Para instituir, para instituir uma responsabilidade tributária, basta a lei ordinária, tá certo? Lógico que para respeitando o CTN, porque se for trazer novas questões de responsabilidade do CTN, por exemplo, com relação aos sócios, aí precisa de lei complementar. Mas, com relação a criar responsabilidades aqui, nessa situação, por exemplo, que a gente vai falar, basta a lei ordinária. Então, vamos para as modalidades de responsabilidade tributária. Lembrando que o que nós falamos? Que responsabilidade tributária é a necessidade de um terceiro, né, conforme disposto na lei, com vínculo jurídico ao fato gerador. Então, vamos olhar para a modalidade por substituição. Tá? Vocês vão acabar entendendo isso melhor na aula de ICMS. Mas eu já vou dar um gostinho aqui para vocês para se situarem. E aí, regressiva. Eu vou ser bem sincera. Como eu sou dislexa, entre vários problemas, eu tenho um problema grave de tá lá escrito, entra, eu saio. Direita, eu vou para a esquerda. E assim por diante. Nisso aqui, eu preciso desenhar. Porque só ler sem desenhar, eu me perco para dar nome a essa porra aqui. Certo? Então, vamos lá. Imaginem o seguinte. Imaginem um sítio de porquinho. Um sítio de porquinho. Ah, eles falam em porquinho nos livros? Não. Eles não falam. Eles falam em gado, em leite, mas é que eu só sei desenhar porquinho, tá? Que é muito mais fácil. Então, tá aqui. Quando a gente pensa em propriedade rural, como nós estamos no Mato Grosso, a gente imagina o quê? Titio Blairo. Grandes índios que têm uma contabilidade, tem toda uma estrutura, papapá, a gente já pensa nisso, né? Agora, será que no Brasil inteiro é assim? Não, não é. Pensa no interior de São Paulo, por exemplo. A maioria são pequenos sitiantes, não é verdade? Será que esses sitiantes têm a possibilidade de fazer toda a tributação e assim por diante? Por isso que a lei fala o seguinte, quando o porquinho para a JBS, para o matadouro de porquinho, certo? O matadouro de porquinho, para Friboi, para a JBS, para Sadia, né? É fácil fiscalizar cada sitiante de porquinho ou fiscalizar a Friboi? Fiscalizar a Friboi, vocês estão entendendo? É muito mais fácil. Por isso que a lei vem e fala, escuta,
você realiza o fato gerador do ICMS. Quem que realizou o fato gerador do ICMS aqui na venda desse porquinho? O noticiante. Mas quem que vai ICMS com relação a isso? A Friboi. Então, é a Friboi que vai pagar o fato gerador. Entenderam até aqui? Isso nada mais é do que o ICMS-ST. O ICMS substituição tributária. Uma das modalidades. Por que o nome é regressiva? Responsabilidade regressiva. Porque eu olho para onde está o fato gerador. O fato gerador está atrás, certo? O fato gerador está atrás do pagamento, ela é regressiva. Tá? Agora vamos olhar para progressiva, para frente. E a diferença aqui, a gente vai discutindo as duas. O que acontece? Ó, vamos imaginar que no final da cadeia tem o quê? Tem o bar do bigode, tem o copo sujo, tem o tiozinho que está lá na frente do show vendendo a cerveja no isopor. Tá ele, certo? Então, quando você está naquele botequinho lá, tomando a sua cerveja de canudinho para subir mais rápido, quem nunca fez isso na faculdade para ganhar dinheiro? Ai, chatos. Nunca tomaram cerveja no canudinho para poder economizar na cerveja e ter um grau maior? Não? Ah. O que acontece? Está vendo que quando é vendida essa cerveja aqui, eu tenho o quê? ICMS. Eu tenho o fato gerador desse ICMS. Eu tenho o fato gerador aqui. Professor, teve toda essa cadeia. Sim, não vamos adentrar nesse mérito de compensação de crédito e débito, toda a cadeia, tal. Vamos pensar nesse último fato gerador. Aí eu te pergunto, é mais fácil fiscalizar a Ambev ou cada botequinho, cada ambulante que vende a cerveja da Ambev? A Ambev. Por isso que a lei fala que quem vai pagar um fato gerador que ainda não ocorreu é a indústria, é a Ambev. Então, o pagamento o fato gerador não está aqui na frente? Está aqui na frente, não está? Ela é, por isso que ela é progressiva. Então. Não. Então, aqui ele também paga de forma direta. O fato gerador aqui é direto. O bar. O consumidor é indireto, embutido tudo. Quem que teria que pagar esse ICMS? O boteco. Você está entendendo? Quem é o boteco? Aí ele ia fazer a compensação de crédito e débito do que, papapá. Só que como é difícil a fiscalização, já o ICMS aberração. Para mim, isso aqui é uma aberração. Porque, assim, como que você vai cobrar um fato gerador que não existiu ainda? É a mesma coisa eu falar, União, eu tenho certeza que vai passar no concurso. E eu tenho certeza que
27,5% de imposto de renda quando você estiver lá. Então, eu já quero que você pague agora, depois a gente desconta, depois a gente vai ver. Não é louco? É a mesma coisa que ocorre aqui. Esse fato gerador não se realizou ainda, mas já pagou. Olha que coisa louca. Aqui, beleza, que o fato gerador realizou e o pagamento está lá para frente. Não tem problema nenhum. Está super certo. Agora, aqui não. Aqui o fato gerador não se realizou. E aqui que a gente tem o grande problema. Por causa das pautas. Então, o que eles fazem? Eles presumem pauta fiscal que fala o seguinte, olha, essa cerveja aqui vai ser vendida por R$10. Está na pauta. Vamos colocar alguém abre a calculadora para me ajudar. 35%. Ou seja, R$3,50. Beleza. A Ambev vai recolher R$3,50 com relação aqui. Mas é lógico, é uma contabilidade muito mais difícil. Isso aqui é só para vocês terem, né, a noção do conteúdo. Só que vem cá, lá na Praça Popular, essa cerveja vai ser vendida a R$15. Então, o governo deixou de arrecadar, não deixou, em tese? Não pagou menos? Pagou. Agora, o boteco da esquina não vai conseguir por R$10. Ele vai vender a quanto? A 7. Ou seja, houve um pagamento maior, não houve? E ele se foi prejudicado, não foi prejudicado? O que acontece? Se a gente olhar para a Constituição de forma fria, o artigo 7º, o parágrafo 7º do 150, fala que só vai devolver o dinheiro se o fato gerador não se realizar. Como assim? Vocês assistem Walking Dead? Ai, eu detesto. Ai, eu detesto. Mas como eu obrigava a Emerson a assistir The Vampires Diaries, que eu adoro, né? né? Eu era obrigada a assistir Walking Dead. Mas e aí? Zumbi existe? Existe. Não existe. Eu vou te provar que ele existe. Vou te provar. Vocês para um lado, olha, não tem nada, né? Nada, não tem nada. Você fala assim, cara, se furar o pneu, estou fodida. Se acontecer alguma coisa, estou fodida, dependendo, ainda mais dependendo de onde você estiver, né? Se o caminhão saiu cheio de cerveja, certo? Nessas não tem nada e o caminhão tomba. O caminhão tomba. Cara, brota Walking Dead. Porque você acabou de passar, não tem nada. O caminhão tombou, de repente, vup. Não é verdade? Cara, o povo brota, sabe Deus da onde, para saquear o caminhão. Porque o brasileiro tem uma ideia assim, carga tombada, domínio público. E não importa o dinheiro, não. Pode ser pobre ou pode ser rico, porque eu já vi muito rico de caminhonetona saqueando caminhão. Vocês estão entendendo? E se é soja, então? O Walking Dead aparece com carriola, cara. Com carriola, porque ele, né? Ele não sabe nem o que ele vai fazer com a porra daquela soja. Porque, vocês sabem comer soja? Não. Hã? Pois é, mas não. O gostoso é ir lá e saquear. Ou seja, foi lá, saqueou. Realizou o fato gerador? Não realizou o fato gerador presumido, vocês estão entendendo? Então, que pediu o dinheiro de volta. A Ambev pede o dinheiro de volta. A repetição de indébito, ok, sem problema nenhum. Só que isso gerou muita discussão durante anos e anos
e anos. Porra, não é justo. O cara que que vende a R$7, levar uma tributação maior. Isso não é justo. Então, o STF mudou o entendimento e falou que se realiza o fato presumido maior, tem que pagar. Então, a praça popular vai ter que recolher em cima dos 5 que está faltando. Ok. Realizou o fato presumido num valor menor, vai poder pedir de volta. O entendimento do STF mudou nesse sentido. Tudo bem? Conseguiram entender mais ou menos a sistemática aqui? Então, vamos para a questão. Pequenos produtores rurais do interior do estado Alfa vendem sua produção de leite para uma indústria de laticínios localizados no município Beta, no mesmo estado. Por determinação em lei do estado Alfa, fica atribuído a tal indústria a responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS vinculada ao fato gerador da entrada de circulação da mercadoria dos pequenos produtores rurais para a indústria, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes produtores rurais. Isso aqui não é a venda do porquinho? É a venda do porquinho, não é? Só que aqui está falando em leite, mas não é a venda do porquinho? É a venda do porquinho. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. A indústria é substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária regressiva. Substituição para trás. Então, eu aconselho vocês, né? Se parecer uma questão sobre esse assunto, dá uma desenhada rapidinho. Porque daí, né, eu fico perdida com esse trem para trás e para frente. Se você não fica, ótimo para você. Agora, se você desenhar rapidinho, você não vai se perder. E eu tenho que olhar o quê? Para onde está o fato gerador. O fato gerador está para trás do pagamento? O fato gerador está à frente do pagamento? Vamos ver as outras. A indústria substituta tributária no âmbito de uma substituição tributária progressiva para frente? Não. O fato gerador realizou antes do pagamento. A indústria realiza um fato gerador presumido? Não, o fato gerador existiu. A indústria realiza um fato gerador fictício? Não, o fato gerador existiu. Aonde que é presumido? É aqui. Aqui que se presume. Tudo bem? Aí aqui é o que eu estou falando para vocês. Aqui é o parágrafo 7º que eu falei para vocês. Aqui eu trago a Lei Candir, justamente falando de boteco. Aqui eu trago para vocês justamente o entendimento do STF. Também aqui para vocês, exemplo da 7.098. Mais decisões a respeito sobre isso. E tributos indiretos nesse sentido aqui. O que acontece aqui? No tributo indireto, a gente tem um probleminha, né? Quem é o contribuinte de fato? Nesse exemplo aqui, quem é o contribuinte de fato? A pessoa que consumiu, não é? A pessoa que consumiu. A pessoa que consumiu a cerveja, que está embutido o ICMS lá, é o contribuinte de fato. O bar é o contribuinte de direito. E a Ambev é responsável tributário. Conseguiram verificar as situações aqui, onde que estão as partes? Ok, embutiu aqui. Pagando isso na prática? Somos nós.
Beleza, embutiu, foi lá, tal. Se pedir de volta algo que embutiu, não vai estar se enriquecendo sem causa? Vai estar se enriquecendo sem causa, não vai? Se a Ambev, por exemplo, pediu o dinheiro de volta que embutiu o barzinho tal, vai estar se enriquecendo sem causa. Então, por isso que a teoria da repercussão do artigo 166 fala o seguinte: escuta, você quer fazer repetição de indébito de tributo indireto? Comprou para o fisco por A mais B que embutiu lá e não mandou ele pagar. Ou então, sabe o que você tem que fazer? Pedir autorização para eles para poder ficar com o dinheiro de volta, para pegar o dinheiro de volta. Ah, mas isso aí é quase impossível, né? Pois é muito difícil mesmo, na prática. Então, o que acontece? Entre o particular se enriquecer e o fisco, o Estado se enriquecer, quem que ganha? O Estado, né? Por quê? Porque depois, em tese, retorna para todo mundo. Por isso, da súmula, cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão que o contribuinte de iure, de direito, não recuperou do contribuinte de fato, né, o quanto respectivo. Então, tem que comprovar. E, professora, e essa súmula aqui, que cai muito em concurso público, por sinal, né? Que cai muito em concurso público. A senhora está falando que tem pauta fiscal, mas a súmula fala que é ilegal. Pois é. Mas o Estado de Mato Grosso continua fazendo pauta fiscal. Pois é, né? Mas a súmula fala que as pautas, conforme são feitas hoje, ela é ilegal. Porque a gente não está falando de base de cálculo. Base de cálculo, regra geral, eu preciso do quê? De lei complementar. E como que eles fazem essas pautas aqui? Portaria, sabe? Não utilizam, eles fazem do jeito que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Então, no concurso, na parte de direito tributário, não da legislação específica, essa súmula que vale. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal. Ai, tá quente. Dá uma ajeitada lá para mim no ar. É, daqui a pouco eu começo a aparecer asa aqui. Mas eu posso continuar, né? Não é só ficar aqui? Tá bom. Não se mexe. Não se mexe. Não, porque daqui a pouco começa a formar pizza. Ai, que nojo. Não é não? Já estou começando a suar. Ave Maria, não, para com isso. Beleza, conseguiram compreender, tá? Quando vocês forem estudar o ICMS, o professor acaba aprofundando nisso. Mas aqui vocês já têm o en passant, né? O basicão na cabeça de vocês. Agora, nós temos a responsabilidade por transferência. Responsabilidade por sucessores. Muito cuidado a galera do direito e mesmo a galera do não direito. Né? Por quê? Porque a gente pensa assim, ai, responsabilidade de sucessores. Quando a gente fala em sucessão, sucessores, o que vem na cabeça da gente? Herança, causa mortes, esse tipo de coisa, não é que vem na cabeça da gente? Mas aqui não é só isso, tá? Não é só isso. Acontece o seguinte, existem obrigações que se chamam propter rem. O que é uma obrigação propter rem? Ela se fixa na coisa, não na pessoa, mas na coisa. Vem cá, o IPTU é um imposto real, não é?
Eu olho para a RES, eu olho para o imóvel territorial urbano, não é isso? Então, o que acontece? O IPTU, ele se fixa na coisa, pá. Ou seja, quando você vender essa casa e o IPTU não tiver pago, ele segue a coisa. Propter rem significa isso, segue a coisa. Então, imaginem a seguinte situação. Vamos mesclar com o que a gente aprendeu ontem? Vamos mesclar. Quero comprar a sua casa. Você quer me vender. Beleza, 100 mil reais. Eu vou fazer o quê? Eu vou puxar a capivara da casa, não vou? Vou. Aí eu vejo lá que você está devendo o IPTU. Imagine que você esteja devendo 5 mil de IPTU. Ok. Qual que é a prática? Toma 95, certo? Pega os 5, vai lá e paga. Mas aí a pessoa fala, não, olha, por favor, eu vou pagar, eu preciso dos 100 mil, tal. E você é o quê? Advogado. Né? Você não é advogado, você é advogado. Você fala, tá bom, eu sou muito boazinha, mas o negócio é o seguinte, vai colocar por A mais B aqui na escritura, no registro, tudo que você fica responsável pelo IPTU lá de trás. Porque a dívida é sua, quem mandou você não pagar? Aí você fala, não, de boa, beleza, eu vou pagar. Ótimo. Não pagou. E aí? Vem o fisco e me executa. Eu vou poder alegar que o vendedor falou que ia pagar? Vou poder alegar? Não, né? Artigo 123 do CTN. As convenções particulares não modificam a relação jurídico-tributária. E aí, eu sou responsável por esse pagamento? Sou. Vou tomar no cu? Vou. Bonzinho se ferra? Se ferra. Tudo bem? Beleza até aqui? Então, essa é a regra. Então, quando a gente fala num imóvel ou no carro, que seja imóvel ou móvel, o tributo gruda e vem junto. Quem adquirir, por qualquer motivo, compra e venda, doação, vai ficar responsável pelo pagamento lá de trás. Só que aí nós temos duas exceções. Duas exceções. Vamos para a primeira. Então, eu fui e puxei a capivara da casa. E o município me deu a certidão negativa, falando que não deve nada. Porra, falou que não deve nada, toma aqui os 100 mil, não é? Beleza. Passou um tempo, veio o município querer me cobrar, falando que, ai, desculpa, o nosso sistema estava com falha. Agora a gente descobriu que está devendo. E aí você tem a certidão negativa. Vem cá, a culpa foi sua? Não, não foi sua, vocês estão entendendo? Não foi sua culpa. Ou seja, segundo o artigo 130 do CTN, se você tiver o título da quitação, que é a certidão negativa, isso impede a responsabilidade. Não significa que vai dar quitação ao tributo, mas vai fazer o quê? Impede a responsabilidade. Tudo bem? É o zumbi aqui. Impede a responsabilidade. Aí sim, numa exceção de pré-executividade, eu vou poder chegar e falar, aqui, ó, eu tenho a certidão negativa. Eu não posso ser culpada se o fisco fez besteira. Eu agi de boa fé, eu procurei, ele falou que não devia nada, por que agora eu vou tomar no cu? Entenderam? Outra exceção é a seguinte. Pensem comigo. Você está devendo o IPTU da casa ou você está devendo o carnê das Casas Bahia? E você só tem dinheiro para pagar um deles. Qual você vai pagar? Casas Bahia, óbvio.
Por quê? Porque o jurídico das Casas Bahia é muito mais eficiente que a Procuradoria. Entendeu? Ela vai te negativar seu nome muito mais rápido que a Procuradoria. Então, você paga as Casas Bahia. Se você está devendo as Casas Bahia, se você está devendo uma obrigação civil, trabalhista, por exemplo, você está devendo tributário? Tá, lógico que tá. Porque, né, você está devendo trabalhista, você está devendo civil, você está, né, devendo outras coisas. Presume-se que você está devendo o tributário também, porque você paga primeiro o cível do que o tributo. Uma empresa não é assim? Eu tenho dinheiro para pagar o fornecedor, eu tenho dinheiro para pagar o tributo. O que eu vou pagar? Fornecedor, óbvio. Porque depois ele não vai me fornecer nada e aí fudeu tudo. Então, o que acontece? Quando um imóvel, por dívidas qualquer, for a leilão, presume-se que está devendo o imposto, devendo o tributo. Vocês entendem? Quando um imóvel vai a leilão, ele é vendido por um valor acima ou abaixo do mercado na prática? Abaixo do mercado, onde os credores se ferram. Agora, imagine o seguinte, se você for arrematar um imóvel no leilão, e ainda você for responsável tributário pelos tributos devidos pelo esse imóvel, você vai arrematar ele? Não vai. Ou então o valor vai estar bem mais abaixo. Por isso que quando um imóvel vai a leilão, em asta pública, é como se fosse uma aquisição originária. Você vai arrematar ele sem tributação nenhuma passada. ITBI incide, tá, gente? Não confunda, o ITBI incide. Não vai ser responsável pelos débitos lá para trás. Significa que houve quitação? Não, não significa que houve quitação. Depois eles que se matem para ver quem que vai receber primeiro dentro dos privilégios do crédito tributário. Mas você que arrematou, segundo o 130, você está tranquilo. É o que fala o artigo 130. Contudo, todavia, né, a gente tem que tomar cuidado no seguinte, segundo o STJ, a regra geral é o seguinte, eu vendi o meu imóvel para você. Vendi o imóvel para você. Pá. Não está devendo IPTU, você comprou. Ai, beleza, eu, vendedor, me livrei. Foda-se, vai cair tudo em cima do otário que comprou. Vai ser assim? Não. Segundo o STJ, a responsabilidade ela é solidária. Entre quem vendeu, quem alienou e quem adquiriu esse imóvel. Então, o fisco vai poder cobrar de quem ele quiser, ou dos dois, ou só de A, ou só de B, igual à aula de ontem. É o que está falando aqui. E aqui, ó, o promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, que busca a cobrança de ITR nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato translativo da propriedade. Quando que você transfere a propriedade de um imóvel? Com o registro. Eu fiz só o contrato de compra e venda. O cara não registrou. E aí? Eu fico responsável. Por que que eu fico responsável? Porque ainda não houve a transferência. Proprietário, eu, tá? É isso que esse recurso repetitivo fala. E muito, 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 muito cuidado. A regra geral, então, a regra geral é o seguinte, arrematei um imóvel em asta pública. Não fico responsável pelo tributo, mas você tem que ter cuidado com o edital. E isso acontece muitas vezes
leilão de carro, leilão de moto. Tem que ter cuidado, porque isso vale tanto para imóvel quanto para móvel. Se o edital do leilão que está vendendo aquele bem em asta pública fala que o antigo proprietário, que quem está adquirindo é responsável tributário, vai ser responsável tributário. Então, aonde eu quero chegar conforme, né, o entendimento recente de 2020 do STJ? Eu quero chegar na seguinte conclusão. Regra geral, se um imóvel ou móvel for arrematado em asta pública, quem adquiriu, quem arrematou, não é responsável tributário, salvo se no edital do leilão constar a responsabilidade. Conseguiram compreender? Então, tem que ficar ligado, mesclar com os entendimentos. Vamos para uma questão. Em abril de 2018, Márcio adquiriu a propriedade de imóvel residencial, sendo que o IPTU referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 não tinha sido pago. O título aquisitivo da referida propriedade não trazia prova da quitação do referido imposto, nem mencionava nada a esse respeito, ou seja, não tinha certidão negativa. Considerando que o fato gerador do IPTU, no caso, ocorre no dia 1º de janeiro de cada exercício, e tendo em conta as normas do CTN acerca da responsabilidade tributária, constata-se que apenas o crédito tributário relativo ao IPTU devido em 2018 se subroga na pessoa de Márcio, tendo ocorrido a prescrição da responsabilidade em relação aos exercícios de 16 e 17, porque entre as datas do fato geradores de 16 e 17 e a data da aquisição do imóvel de Márcio transcorreu mais de 360 dias, gente, não tem nada a ver. Tá vendo por que eu não gosto da FGV, da FZC? Tipo, tem nada a ver. Primeira coisa, se a gente pensar em prescrição tributária, não existe prescrição de responsabilidade, é prescrição do crédito. E a prescrição tributária, regrona geral, ela é de 5 anos. Não tem esse troço de dias ou coisa parecida. E o que eu falei para você? Se o cara adquire, leva com ele toda a dívida. E como ele adquiriu em abril, então ele é responsável tributário por 2018, 17 e 16. Os créditos tributários relativos ao IPTU devido de 2016, 2017 e 2018 subrogam-se na pessoa de Márcio. Acabou. Ele que fica responsável, né? Mais uma vez, a FCC traz um monte de coisa enchendo linguiça e a alternativa certa é a quê? A mais incisiva. Pá, acabou. Então, assim, o que a gente tira? Se o troço é meio louco, tipo, escreveu muita coisa que não faz sentido, porra nenhuma, costuma estar errada. Os créditos tributários relativos ao IPTU devido de 16, 17 e 18 não se subrogam na pessoa do Márcio, porque o título aquisitivo da propriedade nada mencionou a esse respeito. Precisa mencionar? Não, está na lei. Você não pode alegar o desconhecimento da norma. Apenas o crédito tributário de 2018 se subroga na pessoa de Márcio, tendo ocorrido a prescrição da responsabilidade em relação aos exercícios, porque transcorreu 180 dias. Olha, já falei isso mais de uma vez para vocês. Não é assim que eu elaborava questões para os meus alunos na faculdade? Pegava os troços absurdos, mudava só um trenzinho, porque é fácil elaborar isso. E aí você pensa, nossa, 360 ou 180? Elas estão muito iguais. Tem que ser uma dessas duas. Não caiam nisso.
principalmente com FCC. Como dessas aulas estão todas gravadas, não estão todas gravadas? O que você vai fazer no feriadão? Reassistir todas as aulas, mas amanhã não tem aula. Não, mas pede para eles... Mas tem? Ah, não, quinta-feira. Quinta-feira vai ter aula? Não. O que vocês vão fazer quinta-feira o dia inteiro? Estudar. Rever as aulas de tributário. Entendeu? Rever as aulas de tributário. Né? Rever as aulas de tributário à noite. Entendeu? E aí, a hora que vocês forem rever as aulas, vocês vão ver que eu falei isso 10 mil vezes. A aula de sábado não foi gravada, certo? Então, já manda um zap aí, que deu problema na gravação da aula de sábado, para eles disponibilizarem a minha aula referente à aula de sábado, que ela foi gravada em estúdio. Eu sei qual é a aula, só tem que me mandar um zap para eu lembrar de falar qual é a matéria, entendeu? Que aí eles dizem, porque essas aulas aqui tem todas elas gravadas em estúdio. Gravei antes de começar a dar para vocês. Aí, então, eles podem, para suprir isso, disponibilizar essa aula, né, de isenção, anistia e remissão, a que está gravada em estúdio, que é a mesma coisa, praticamente. Que aí não tem prejuízo nenhum, entendeu? Apenas os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos após a data de aquisição do imóvel por Márcio é que se subrogarão na sua pessoa? Peraí, como assim? Depois ele é o quê? Contribuinte. Você concorda comigo? Depois a gente não fala em responsabilidade. O cara é contribuinte. E aí? A pessoa imune, ela tem responsabilidade tributária? Tem, né? Eu sou o Sindicato dos Trabalhadores. Eu tenho funcionário. Eu tenho que reter e repassar? Tenho. Mas, gente, sabe o que aconteceu comigo uma vez? Um sindicato X me contratou, fazendo essa pergunta para um parecer. Fiz, expliquei e falei, não, você continua sendo responsável tributário, a imunidade do contribuinte, não é para responsabilidade, papapá. Fiz o parecer, coisa linda, bonita, recebi. Lógico, né? Aí, o chefe do sindicato, como que é o nome dele? Presidente do sindicato, me chamou, querendo contestar o negócio. Eu falei, cara, tá aí? Não, mas eu continuo não concordando com você, eu não vou reter, porque eu sou imune. Falei, bom, problema né? Eu tenho aqui o protocolo que eu fiz entregando, se vem a fuder na sua, vem botar a culpa em mim, eu tenho aqui entregando impresso ainda, para não falar que e-mail, mando por e-mail, mando impresso, tudo, né? O cara mesmo assim, não vou. Ou seja, é responsável. E será que existe imunidade superveniente? Como assim, imunidade superveniente? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Nossa, eu consegui, né, arrecadar dinheiro e vou comprar o imóvel para ser o templo da igreja. Mas eu estou desculpada, eu sou imune, não é verdade? Sou imune. Ah, você está devendo? Ah, deixa eu ver, quanto que é o barracão? 100 mil? Deixa eu puxar a capivara. Ah, está devendo 10 mil de IPTU? Só vou te pagar 90, que você está devendo. Não, beleza, 90. Aí eu penso, vou pagar nada, o que está devendo, eu sou imune, não devo imposto, isso que eu abri a minha igreja, que eu não sou besta nem nada. E aí? A igreja vai ser imune com relação ao pagamento
dos impostos lá de trás? Tem imunidade superveniente que se cria depois? Não. Não existe imunidade. Ela é imune contribuinte. Quando responde, não vai adiantar alegar a imunidade. Vamos para mais uma questão. Aqui, ó. O Estado ABC adquiriu onerosamente, então pagou, né, de uma pessoa natural um imóvel sobre a qual pendia dívidas do IPTU e de taxa de coleta domiciliar de lixo, referente aos 2 últimos anos anteriores à aquisição. O que acontece, gente? O IPTU fixa no imóvel, a taxa referente ao imóvel fixa no imóvel, a contribuição de melhoria fixa ao imóvel e segue a coisa. O município, então, resolveu cobrar do Estado tais dívidas anteriores à sua aquisição. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Troca Estado por igreja. Não é a mesma coisa? Não é o que eu acabei de explicar? Existe a imunidade recíproca, uns dos outros, não existe? Mas e aí? Vai haver imunidade com relação à responsabilidade? Não. Então, bora. Ambas as cobranças contra o Estado são indevidas, pois o Estado-membro que sucedeu a pessoa natural como propriedade goza de imunidade tributária? Falso. Não goza, porque a imunidade é para quando ele é contribuinte, não para quando ele é responsável. A referida cobrança de IPTU contra o Estado é indevida, por violar a imunidade tributária em favor do Estado. Mas a referida cobrança de taxa de coleta domiciliar de lixo é devida, por se tratar de preço público. Não é preço público, é tributo. Não abrangido pela imunidade, beleza. Taxa não é abrangido pela imunidade, lembra? São só os impostos. Mas também aqui não interfere em nada isso. A referida cobrança contra o Estado é indevida, por violar a imunidade tributária em favor do Estado, mas a referida cobrança da taxa de coleta domiciliar é devida, por não serem as taxas abrangidas pela imunidade. Aqui está assim, taxa não é abrangida pela imunidade. Está vendo? Agora é FGV, mas você está vendo que é 2 questões igual. Aonde muda o quê? Isso aqui. E as 2 estão erradas. Então, muito cuidado, mais uma vez, com aquela máxima. Se tem 2 muito parecidas, é uma. Vocês estão conseguindo ver por A mais B que não é assim na nossa matéria. A referida cobrança de IPTU é devida, por se tratar de uma obrigação propter rem, mas a referida cobrança da taxa é indevida, por se tratar de serviço específico e divisível fruído pelo anterior proprietário. Falso. As 2 grudam no imóvel, as 2 são propter rem. Ambas as cobranças são devidas, pois o período a que se refere a cobrança é anterior à aquisição pelo Estado. Entenderam? Fácil, né? Uhum. Hã? Essa não pode errar. Então, vamos lá. Aí está aqui, ó, 131. O inciso 1º fala de bens.
Se o artigo 130 fala de bens imóveis, o artigo 131, quando fala de bens, está falando de bens móveis. Só que isso para a gente não importa muito, porque a decisão do judiciário é tudo que está lá no 130 aplica também para os móveis, para um carro, por exemplo. O X da questão que embanana a cabeça da gente é esse segundo e esse terceiro. Por quê? Porque eles estão dispostos de forma equivocada. E você tem que mudar eles de lugar. Na hora que você estiver estudando, para você entender, primeiro você tem que ler o inciso terceiro, para depois você ler o inciso segundo. Tá? Tem que mudar eles de lugar. Por quê? Presta atenção. Aqui está o imóvel, ou móvel, que seja. IPTU não pago. O cara morreu. Morreu. Continua surgindo IPTU a ser pago? Claro. Imagina. Entendeu? Até a partilha. Quando você vai dividir. 3 herdeiros, né? Ficou aqui 4 herdeiros. Sacou que eu botei 4, né? Eu falei, vai ver se conta essa porra em 3, eu não vou conseguir dividir. Com 25%, B com 25%, C com 25%, D com 25%. Tô me achando a matemática agora. Beleza. Depois agora eles são contribuintes responsáveis solidários, não é? Foi o que a gente aprendeu ontem. Aqui eles são contribuintes com responsabilidade solidária. O fisco pode cobrar quem ele quiser. Mas e com esse negócio aqui para trás? Primeira coisa, a gente herda dívida? Não. Nós não herdamos dívida. Tudo bem? Porque, cara, se eu herdasse as dívidas de papai, entendeu? Eu já tinha matado ele só de desgosto, de raiva. Então, a gente não herda a dívida. Por isso que vai até as forças da herança. Então, assim, deixou essa casa. Vai 100 mil. O decújo está devendo 150 mil, eu não vou herdar a casa. Essa casa vai usar para pagar os 100 mil e os outros 50 morreu junto com ele. Você não herda a dívida. Mas e aí, quem que é responsável pelos tributos devidos antes da morte? O espólio. Inciso 3º. Professor, o que é o espólio? O espólio é que não tem personalidade jurídica, é um trem maluco do direito, sui generis, que é todos os bens. A zona, eu acho ridículo esse troço de espólio. Mas, enfim, é o espólio. Depois de aberta a sucessão que ocorre com a morte, quem fica responsável é os herdeiros, cônjuge, legatário, até as forças da herança. Depois, se sobrou tudo certinho, aí eles viram contribuintes depois da partilha. Certo? Vamos ler. Olha como você tem que ler, para dar certo a linha do tempo aqui, ó. São pessoalmente responsáveis o espólio pelos tributos devidos pelo decújus até a data da abertura da sucessão. Quando que abre a sucessão? Com a morte. Certo? Inciso 2º. Então, se até a morte é o espólio,
Inciso 2º, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro, pelos tributos devidos pelo decujus até a data da partilha. Ou adjudicação, limitada a esta responsabilidade o montante do quenhão do legado ou da meação, porque tem que respeitar as forças da herança. Eu não vou ler da outra forma, mas se você for ler assim, você não consegue imaginar, você se atrapalha. Então, por isso que eu sempre falo, primeiro você lê o inciso 3º, para depois você ler o inciso 2º, porque aí fica lógico a linha do tempo, tá? Artigo do Código Civil, aqui falando que explica, e aqui vamos para essa súmula 200 e... Súmula... Eu estava olhando para 2017. Súmula 585 do STJ. Eu já falei isso para vocês, mas agora chegou o momento. O que acontece? Quando que eu transfiro a propriedade de um carro? Não precisa. Para formalizar, para ter validade esse negócio, não tem formalidade nenhuma. Não tem forma. Da mesma forma, ó, estou vendendo, R$1, toma. Não, com a entrega. Quando que você transfere um bem móvel? Com a mera tradição, com a entrega. Isso é um bem móvel. O carro é um bem móvel. Então, você quer dizer que eu vendo e transfiro a propriedade de, sei lá, de um carro, de uma Ferrari, entregando a chave da Ferrari? Juridicamente, sim. Juridicamente, sim. Não precisa de registro, de papel, de contrato, para dar validade, juridicamente falando, não precisa. Mas é óbvio, né, gente, que vocês não vão vender um carro igual você vende uma caneta. Você coloca no papel para ser prova, para você conseguir comprovar aquele negócio. Então, o trem de assinar, que não assina mais, né? Hoje você faz tudo virtual, o troço lá do... Não, comunicado não, Isso, esse troço aí que a gente ia no cartório, reconhecia a firma, tal. Enfim, isso é procedimento administrativo do Detran. Isso não é formalidade jurídica para compra e venda do carro. Só que, óbvio, você tem que fazer um contratinho, reconhecer firma, fazer esse troço aí, fazer o comunicado de venda, para não dar BO na prática. Para você poder fazer o quê? Comprovar que o negócio foi feito. Mas precisa para ter validade? Não. E se eu não fiz nada disso? Na prática, você se fudeu. Na prática, você se fudeu. Mas, juridicamente falando, para prova de vocês, eu transfiro o carro com a mera tradição. Igual essa caneta. Então, por isso, a partir do momento em que eu transferi o carro para você, eu transferi o carro, eu te entreguei a chave do carro, de boca, porque você é meu brother, de boca, compadre.
dia 31 de dezembro. Não fiz comunicado de venda, não fiz nada, ele não transferiu, não fez nada. Não fez nada, só pá, seu. Dia 1º de janeiro, quem é o contribuinte do IPVA? Quem comprou. Juridicamente falando, pensem na letra fria do Instituto. Então, se eu te entreguei hoje o carro, 31 de dezembro, é seu. Juridicamente falando, o cara que comprou, dia 1º de janeiro, é o contribuinte do IPVA. Ponto. Se você não acredita em mim, você vai à merda. Porque eu sei o que eu estou falando nessa porra aqui. Ponto. Tudo bem? É porque a maioria das pessoas não acredita quando eu falo isso, entendeu? Como se eu... Nossa, eu estou aqui de brincadeira, né? Eu brinco, mas falando sério. Hã? Oi? É, eu sei. Mas é assim. Então, o que acontece? Mas o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele fala o seguinte, que você que vendeu o carro e não fez a comunicação de venda, você fica responsável pelo pagamento daquele IPVA de 1º de janeiro. Não é isso que ele fala? É isso que ele fala? É. Mas e aí? Você é mesmo responsável? Não. Porque o Código de Trânsito Brasileiro fere o CTN. Por que fere o CTN? Porque você é um terceiro, beleza. Mas você tem vínculo jurídico com o fato gerador do cara? Não, o carro não é mais seu. Vocês são entendendo? O Código de Trânsito Brasileiro, por ser uma norma geral e uma lei ordinária, não tem esse poder. Por isso que a súmula fala o quê? A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA. Incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à alienação. Tudo bem? Para que serve isso aqui? Para multa de trânsito. Multa de trânsito, beleza. Aí é outro ordenamento jurídico que eu nem sei. É uma multa na minha vida. Sabe? Por quê? Porque eu sou lerda no trânsito, eu trabalho todo o trânsito, mas eu não passo o sinal vermelho, fico na minha faixa da direita, que é a mais lerda? É, da direita, fico lá de boa. Por que eu chego cedo aqui? Porque eu moro perto, mas eu levo meia hora do shopping estação aqui. É, fico lá, de boa. Beleza. Então, o que eu entendo de multa de trânsito? Porra nenhuma. Regramento dela é lá do direito administrativo, não tem nada a ver comigo. Então, isso aqui é para multa de trânsito. Então, se você tiver, pelo menos, tipo assim, nossa, preciso fugir, preciso matar alguém, preciso fugir, preciso de dinheiro, estou aqui com a minha Mercedes, eu preciso do quê? Preciso de 10 mil. Ó, toma aqui minha Mercedes, 10 mil. Não, mas eu tenho que pensar no amanhã. Assina aqui um papel de pão, papel, que eu estou te entregando a Mercedes hoje. Pá. Com esse papel de pão, entre aspas, se você entrar na justiça, você quebra, entendeu?
Só que você tem que ter alguma coisa. O que a gente tem de problema na prática? Uma prática, que os meus clientes vêm atrás de mim e eu falo, se fudeu, cara. Sabe, e é tudo ilegal que a Cefaz faz, graças a Deus, que eu preciso ganhar dinheiro. Né? Vocês têm que continuar fazendo barbaridade. Igual o coveiro tem que rezar para o povo morrer. Já expliquei isso para vocês. Eu sou sócia da empresa Lígia. Eu vendi um carro lá na década de 80. Até hoje não transferiu. A empresa Lígia está bonitinha, pagando o ICMS, tudo certinho, de repente eu preciso de uma certidão. Opa! Não tem certidão. Aí eu ligo xingando na contabilidade. Escuta, você fez isso tudo errado, porque aqui, olha, tudo que você me mandou eu paguei, como é que eu estou devendo? Pá. Não é assim? Aí a contabilidade vai lá e puxa a capivara. O que o cara está devendo? O IPVA lá do troço que ele transferiu em 80 e não tem mais documento, não tem nada. Isso dá um rolo desgraçado. Tá? Mas, enfim, para a questão de prova, foi isso que eu falei para vocês. Tudo bem? Então, se for vender um carro, não faz o que eu estou falando. Entrega a chave, pelo amor de Deus. Né? Faz todos os trâmites bonitinho para você não se fuder depois. A multa fica. Ocorre que isso aqui é a regra geral. Então, o antigo proprietário não é responsável pelo IPVA lá da frente, conforme lá o Código de Trânsito Brasileiro. Mas o STJ fala o seguinte, beleza, não há responsabilidade solidária, salvo se a lei do Estado, do IPVA, lei do IPVA, trazer essa responsabilidade. Você que vendeu o carro, você não é responsável para aquele IPVA futuro com base tão somente no Código de Trânsito Brasileiro. Mas, se a lei do Estado de Mato Grosso, ou a lei de qualquer estado do IPVA, trouxer falando que você é responsável, se fudeu. Você é responsável. E a lei do Estado de Mato Grosso, do IPVA, fala o quê? Para vocês, para o concurso de vocês, tem responsabilidade. Tá? Para o concurso de vocês, a lei fria da lei do IPVA do Estado de Mato Grosso está aqui, vocês têm responsabilidade. Para o concurso. Porque eu tenho uma tese que não... Mas, assim, por concurso é. Certo? Um ou outro, ou os dois, conforme quisesse. Então, vamos lá para o 132. Aqui nós temos a figura da fusão, da transformação, é transformação que está depois disso, incorporação, não está ali, mas eu trouxe o artigo para vocês, e a cisão. Raciocinem comigo. Você come alguma coisa estragada. Você vai passar mal? Vai. Né? Vai ficar no vaso, com aquela diarreia horrorosa. Falando nisso, vocês já fizeram os cartazes para botar na frente no vaso que eu falei? Aí. Não, né? Então, o que acontece? Você vai passar mal? Vai. Presta
prestem atenção, fusão. O que é uma fusão? Eu tenho a empresa A mais a empresa B, que elas se fundem, faz a C. Ou seja, dentro da empresa C, eu não tenho a A e a B. A e a B estão podre de devendo tributo. C vai ser responsável? Sim, óbvio, né? Porque senão seria muito fácil, né? Eu pego duas empresas fodidas junto, ai, tá lindo, né? Transformação, eu tenho uma empresa ilimitada, que eu transformo em limitada, sei lá. Uma transformação. Tá podre, vai continuar? Vai ser responsável? Vai. Incorporação, eu tenho a empresa A, que foi comida pela empresa B, foi incorporada. Tá podre. B vai ter diarreia? Vai. Vai ser responsável tributário? Vai. O que é a cisão? Né? Vocês lembram de Uma Linda Mulher? O filme Uma Linda Mulher? O que o Richard Gere fazia? Qual era a profissão dele? Comprava as empresas fodidas e cindia. Vendia elas em pedaços, não é? Isso é cisão. Então, eu tenho a empresa A, que está toda estragada. Richard Gere comprou, cindiu, vendeu parte. Se transformou na empresa B e na empresa C. Vem cá, o pão inteiro está podre. Você parte ele, ele sara? Elas continuam podres? Continua. Elas são responsáveis tributários pela dívida de A? São. E de qual tipo de responsabilidade? Solidária. Beleza? Isso está escrito na lei da cisão. Aqui eu trouxe os conceitos para vocês. Aqui a lei da cisão. Aqui, entendimento. E vamos para o artigo que mais cai em prova, que é o artigo 133 do CTN. Para eu explicar esse artigo, nós vamos para um caso de família. Oi? Isso, claro, entendeu? É verdade. A minha sogra... Não, a sogra. O sogro não trabalha faz tempo. A minha sogra era dona de um supermercado. Se eu casei com o Emerson pobre, imagina com o Emerson rico. Você acha que eu estava aqui dando aula? Tava. Pior que tava. Já, ixi. Entendeu? Aqui. Era dona do mercado Feliz, lá em Sinop. Aí o que aconteceu? Ela começou no quitandinho, foi expandindo, até que ela fez uma estrutura. Nem é um supermercado, mas não é um mercadinho, é uma estrutura grande. Só que o que aconteceu uns anos atrás? Abriu o atacadão 4 quadras do mercado dela. O que aconteceu? O mercado, que tinha uma estrutura relativamente grande, virou a ter clientela de quitanda. A pessoa ia lá e comprava, ai meu Deus, está faltando um extrato de tomate, eu estou fazendo macarrão. Pá, sabe?
Virou clientela de conveniência, vamos falar assim. Então, ela não conseguiu segurar. O que ela fez? Ela vendeu o mercado. Mas o que ela vendeu nesse mercado? Ela vendeu o imóvel? Não. Ela não vendeu o imóvel. Ela passou o ponto. Ela vendeu o estoque, as prateleiras, a estrutura, os clientes, porque você vende, né? Os clientes, tal. Ela passou o ponto. Ela não vendeu o CNPJ. CNPJ antigo, limpo, vale dinheiro? Ela não vendeu, Emerson não deixou. Ela vendeu o CNPJ. Por que Emerson não deixou ela vender o CNPJ? Porque a Unimed dos velhos está nesse CNPJ. Agora, você pensa aquela Unimed de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, que cobre tudo, e que os dois velhos pagam R$1.000 para ter essa Unimed que cobre helicóptero e tudo no mundo inteiro, aquela que não existe mais. Entendeu? Quando eles falaram isso aqui, ele falou, pelo amor de Deus, não vai vender, gente, pensa na Unimed. Entendeu? Então, eles não venderam o CNPJ. E a pessoa comprou e continuou a explorar como mercado com um novo CNPJ, agora virou mercado maravilha. A minha pergunta é, quem adquiriu o mercado, quem comprou o mercado, responde pelas dívidas tributárias deixadas pela minha sogra? Mesmo ela não tendo, porque aí o que acontece? Vendeu tudo, continuou no mesmo local e ela ia pagar aluguel para minha sogra de utilizar o imóvel. Então, quem adquiriu responde, mesmo não comprando o imóvel sendo CNPJ diferente, vai responder nesse caso? Responde. Peguei os 6. Por quê? Não está ligada ao imóvel. Não. Por quê? Por que eu faço essa brincadeira real, que foi o que aconteceu mesmo, que eu falo que não vendeu o CNPJ, tal, para induzir vocês a erro? Por quê? Porque a questão de prova faz isso. Vamos ver o artigo. Ó, esse eu vou ler. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título. Ai, como que eu adquiri? Foi compra e venda. Ai, foi doação. Não importa se é título gratuito, oneroso, se foi permuta, se eu peguei em dívida, não importa. Adquiriu fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual. Então, não precisa continuar com o mesmo CNPJ. Responde. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: adquiriu? Continuou? Responde. Depois, daqui a pouco eu entro nos incisos. Primeira máxima é, adquiriu, continuou, responde. Volta para o caso de família. O mercado maravilha conseguiu sobreviver? Não, não conseguiu. Ela conseguiu passar o ponto? Não. O que ela fez? Ela simplesmente pegou tudo que tinha e foi embora. E desocupou o mercado, o imóvel.
lá, né, depois de tudo isso que aconteceu, já faz anos, mas o que alugaram? Locaram aqui e hoje lá é uma academia de ginástica. Certo? É uma academia de ginástica lá. A academia de ginástica responde pelos tributos devidos pelo Mercado Maravilha e pelo Mercado Feliz? Aí não. Entenderam? Por quê? Porque não é a mesma atividade. Hã? Porque não continuou. Então, pá, rompeu o ciclo. Por isso que muitas vezes, vocês não passam em lugar e falam assim, nossa, aqui tinha um posto de gasolina, por que ninguém montou outro posto de gasolina aqui? Você entendeu? Então, muitas vezes é por causa disso. O troço tem tanta dívida que se a pessoa montar um posto de gasolina ali, fudeu. Sabe? Então, muitas vezes é isso. Não importa. Responde. Responde. Quem? Responde. 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 Tá? Responde. Quem adquirir e continuar, responde. Agora, a gente tem que ver. Calma, 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 calma. Vamos devagar. Então, a máxima primeira é: quem adquirir e continuar, responde. Beleza. Inciso primeiro. Quem adquirir, eu gosto de sempre usar na hora de olhar, porque assim a gente não costuma utilizar o termo adquirente alienante. Não é verdade? Porque a gente não usa esse termo. A gente não é mais fácil para a gente visualizar comprador e vendedor? Então, muitas vezes, na hora que você responder a questão, troca para ficar mais fácil para você visualizar o caso concreto trazido. Então, o adquirente é quem? O comprador. O alienante é quem? O vendedor. Beleza? Certo? Voltamos para o caso de família. Quando a minha sogra vendeu o mercado, ela ficou mais de 6 meses parada. Ela não trabalhou. Ela ficou mais de 6 meses parada. Depois ela abriu uma lojinha de roupa. Mas ela ficou parada. Tudo bem? Parada. Como que funciona segundo o CTN? O adquirente que continuar responde integralmente, sozinho, se o alienante, vendedor, se aposentar, por exemplo, ele não exerce mais nenhuma atividade. E as provas, quando ela quer isso daí, ela fala que o sujeito se aposentou. Ele cessou qualquer atividade. Se aposentou. Ele não passou num concurso, ele não foi advogado, ele parou de trabalhar. Ele se aposentou. Ou se aposentar, ou ficar mais de 6 meses parado. Ficou mais de 6 meses parado sem exercer atividade nenhuma. Quem vai se fuder sozinho? De comprador. Tá certo? Agora, existe a responsabilidade
subsidiária. O adquirente responde subsidiariamente com o alienante, que isso significa que, primeiro, o fisco tem que cobrar o alienante vendedor, não conseguiu, e ele cobra o adquirente comprador. Beleza? Tudo bem? Então, existe a responsabilidade subsidiária. Quem adquirir, continuar, responde subsidiariamente. Se, logo após a venda, o alienante vendedor for trabalhar. Não importa em qual ramo, não importa se a minha sogra vendeu o mercado e abriu em seguida outro mercado, ou abriu uma padaria, ou abriu uma loja de roupa, ou passou no concurso, foi trabalhar. Tudo bem? Certo? Ou deu uma pausinha. Mas, dentro de 6 meses, voltou a exercer uma atividade. Então, assim, gente, na prática, quando um cliente meu é o vendedor, você consegue sumir por 6 meses? Você fecha o CNPJ, minha sogra não poderia fechar. Você baixa, você vende o seu CNPJ, enfia o CNPJ no cara, some. O que é sumir? Não pode movimentar nada no seu nome, não movimenta nada da sua mulher, entendeu? Bota o dinheiro debaixo do colchão, vai pagando tudo, dá um jeito, some, para de trabalhar. Porque a responsabilidade, então, fica tudo em cima de quem adquiriu. Vamos ler. Ó. Quem adquirir, continuar, responde integralmente, sozinho. Se o alienante vendedor cessar a exploração de comércio, indústria ou atividade, cessou, se aposentou, não foi isso que eu coloquei aqui? Se aposentou. Quem adquirir, continuar, responde subsidiariamente. Primeiro cobra o alienante, para depois cobrar o adquirente. Com o alienante. Se este prosseguir na exploração, então prosseguiu, continuou trabalhando, ou iniciar, dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo do comércio, indústria ou profissão. Então, por isso que eu jogo aqui, o cara ficou parado por mais de 6 meses, tá de boa. Porque a responsabilidade vai ser subsidiária se dentro de 6 meses o cara for trabalhar. Conseguiram compreender? Entenderam? Mas nós temos exceções. Não retiraria, entendeu? Porque, em tese, pressupõe que ela continua trabalhando. Isso aqui, gente, na prática, é muito complicado. Entendeu? É muito complicado. Você comprovar que ficou parado, tal. Isso aqui, na prática, é extremamente complicado. Mas, para a prova, é isso. Mas, na prática, quase nunca dá certo. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Mas, na prática mesmo, não costuma dar certo. A responsabilidade vem e foda-se.
Beleza. Agora é o seguinte. E quando tiver recuperação ou falência? A gente tem que entender que a nova lei de falência, professor, ela é nova? Para mim, é a 11.101, é nova, ela é de 2005. Eu passei a faculdade inteira estudando concordata. Depois tive que fazer curso para aprender essa porra. Então, para mim, é nova. É igual o Código Civil de 2002. Passei a faculdade inteira aprendendo o Código Civil 16. Tive que fazer trocentos mil cursos para aprender. Então, eu vou morrer falando o novo Código Civil. A nova lei de falência. Sabe? Eu vou morrer com 100 e poucos anos, porque vaso ruim não quebra tão fácil, e vou continuar falando o novo Código Civil. Então, mas assim, a ideia da lei de falência, da nova lei de falência, é o quê? É preservar a empresa falida, para preservar os empregos. Essa é a finalidade dela, ela veio com essa finalidade. Vem cá, a empresa está falida. Se ela está falida, se ela está devendo fornecedor, empregado, ela está devendo tributo? Com certeza. Você vai comprar uma empresa falida se você tiver que responder por essa tributação toda? Não vai. Você está entendendo? Ou seja, ela vai ser vendida a mais preço de banana, que o dinheiro que arrecadar não vai dar para pagar os credores principais, com privilégios. E não é essa a intenção. Então, a lei, o CTN, por meio da Lei Complementar 118 de 2005, que veio, mudou o CTN para se adequar a 11.101 de 2005, ele... Hã? É que eu vou me empolgando, entendeu? Então, o que acontece? Ela fala, escuta, pode comprar, ou compre, fica à vontade, compra o modelo, que você não vai ser responsável tributário. Tá? Fica de boa, pode comprar, depois, com tanto que você pagar, a gente vai lá para os privilégios do crédito tributário, que isso aí a gente vai ver amanhã, se der tempo, numa outra aula que eu vou dar, mas a gente vai ver, fica tranquilo. O que acontece? Então, nesse sentido, se houver a compra em falência ou recuperação judicial formal, tá, gente? Não é assim, ai, fulano está falido, está quebrado. Não, tem que ter o processo lá no fórum, bonitinho, e impede a responsabilidade, neste caso aqui. Agora, será que falência tem treta? Menino, diz que, né? Não sei, alguma, de vez em quando deve ter, né? Aí o código ele é sábio, porque ele fala o seguinte, tá bom, não se aplica o caput se for adquirido em falência ou recuperação judicial, e não se aplica o parágrafo 1º, ou seja, volta o caput, volta tudo isso, se a gente vê que tem treta. Sabe quem que comprou a sociedade? A empresa falida? O sócio, olha que interessante. A empresa faliu, mas ele tem dinheiro para comprar a empresa, né? Sabe quem comprou? Foi um parente. Aquele parente invejoso. Não é estranho o parente querer comprar? Sabe quem que comprou? Foi o... Como que é o nome do cara? Eu esqueci. Foi o Queiroz. Foi o Queiroz que comprou o laranja. Sabe, uma pessoa que não tem dinheiro nenhum, pá, compra o modelo. Não está cheirando a treta? Se tem treta, volta à responsabilidade. Tudo bem? Entenderam? E aí? Quanto tempo falta? Já deu? E, gente, abrange tudo, responde por tudo, tá? Multa, juros.